Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo, Edson Carli, mais uma vez com você. E aqui, você sabe, aqui é o Carli Me Ajuda. Carli Me Ajuda é aquele programa que é feito para você. Para você que gosta de conversar, para você que gosta de trocar ideia, para você que gosta de mandar pergunta, para você que quer contar suas histórias e tudo mais. E hoje é dia de pergunta, hoje é dia novamente de pergunta. E é uma pergunta com uma história, eu achei muito divertida essa pergunta aqui, e é um pedido, é um comentário do meu amigo Maurício. Maurício mandou para nós aqui, Maurício fez, como eu digo para vocês, mandou lá no Edson, @inteligenciacomportamental.com, Edson, @inteligenciacomportamental.com. E o Maurício contou uma coisa que já deve ter acontecido com muitos de vocês. O que aconteceu? Família do Maurício, reunido, final de ano, aquela história toda, o pessoal começa, birita daqui, come um pouco mais, conversa um pouco mais, e aí começa a vir aquelas histórias na mesa. Começa a vir time de futebol, depois vem um pouco daquilo que a gente não discute, que é religião, e aí, bingo, começamos a discutir política. Ê, Maurício, como é que a gente vai discutir política na mesa, Paulista? É um negócio complicado, mas não foi isso que ele pediu, não. O que ele pediu para mim foi o seguinte: Edson, eu preciso saber a diferença entre simplicidade, humildade e pobreza. Olha só que coisa interessante. Simplicidade, humildade e pobreza. E por que é que o Maurício pediu para entender essa diferença? Simplicidade, humildade e pobreza. Porque tem muito daquela história de dizer assim, fulano tem uma origem humilde, né? A fulana é de família simples. E olha, Maurício, eu me compadeço da tua dúvida aqui, porque isso acontece também na minha família. Na minha família, nos meus ancestrais, né, família materna, família paterna, tem muita essa história de porque nós somos de origem simples. Não tem nada simples, eles são mega complexos. Porque nós somos de uma família humilde. Não são, eles têm o nariz lá em cima e tal, e não sei o que, são muito orgulhosos, porque o contrário do humilde é o orgulhoso. Então, como é que a gente trata? Então, vamos trabalhar alguns conceitos que eu acho que são importantes a gente colocar aqui. Primeiro, quando a gente quer entender uma dinâmica, como a gente quer entender essa classificação, primeira regra básica, vamos combinar uma coisa, Maurício, ninguém precisa, nem deve, é sem educação, é cafona, é jeca, é brega, você rotular os outros. Então assim, quando a gente rotula alguém, porque fulano é humilde, porque fulano é simples, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, quem és tu para rotular alguém? Então, a rotular alguém é uma coisa muito brega que a gente não deve fazer. Dito isso, né, não vamos rotular ninguém, vamos entender alguns conceitos bem simples. O que é a pobreza? O que faz de uma pessoa ser pobre? Pobre é ausência de recursos. Olha só que coisa interessante. Pobre é ausência de recursos. Dito isso, quando faltam recursos, você é pobre. Pobre no quê? Pobre naquilo. Então você pode ser pobre intelectualmente, você pode ser pobre moralmente, você pode ser pobre eticamente, você pode ser pobre materialmente, financeiramente. Então, pobreza é ausência de recursos. Beleza? Vamos guardar isso. Então, primeira coisa na cabeça. Fulano é pobre? Faltam-lhe recursos? Então, ele é pobre. Ponto. Daí, nós vamos para a segunda parte. Vamos entender o que é simples. A simplicidade é a ausência do supérfluo. Guarda esse conceito. Simplicidade é a ausência do supérfluo. E aí a gente já começa a entender umas coisas melhores, né? É possível eu ser simples tendo recursos materiais? Sim. Se eu levo uma boa vida, se eu levo uma vida tranquila, se eu levo uma vida confortável e dou uma maneirada no supérfluo ali, né? Ao invés de ter 18 pares de tênis, eu tenho tênis funcionais, um para cada função, ou tenho até 2 que eu gosto, que eu curto, eu tenho simplicidade. Embora eu não seja pobre, embora eu não me faltem recursos, mas eu não tenho supérfluo. Então, simplicidade é a ausência do supérfluo. Então, vamos ficar com essa brincadeira. Primeiro, pobreza. Pobreza é a ausência de recursos. Simplicidade é a ausência do supérfluo. Toda vez que eu não tenho supérfluo, que eu não tenho nada em excesso, que eu não tenho nada de muito, né? Coisas que eu tenho e não uso. E, de novo, coisas que eu tenho e não uso do ponto de vista intelectual. Eu posso conhecer um monte, aprendi, frequentei
4, 5 cursos, tenho 5, 6 diplomas e não uso na minha vida, né? Eu estou levando uma vida simples, eu não estou conseguindo usar aquilo para o qual eu me preparei. Então, isso é simplicidade. E aí vamos à humildade. Humildade é a ausência de ego. Olha que coisa bacana, vamos pensar nisso. Humildade é a ausência do ego. Bom, todos nós temos ego, superego, alter ego, bababá. Vai estudar Freud e vai entender isso. Tá? Nós temos ego, superego, Freud, Nietzsche, vai ler um pouco sobre isso, vai ler um pouco sobre Jung, também vai te ajudar a entender essa questão do ego. Mas o ego que eu estou colocando aqui é aquele ego da soberba, é aquele ego que se impõe sobre os outros, é aquele ego que machuca, aquele ego que, de novo, que é cafona, que é ridículo. Né? O ego, ele é ridículo por si só. Né? Você começa a definir que você é melhor do que os outros. Putz, isso é uma besteira sem tamanho. Né? Todos nós temos ali o nosso mundinho, temos a nossa função, temos a nossa forma de ser. Vou dar um exemplo de como o ego pode nos atrapalhar. Então, de repente, eu escolho um estilo de vida, qualquer estilo de vida que eu queira. Vamos pegar, por exemplo, um estilo de vida natural. Eu vou comer coisas naturais, eu vou fazer yoga, eu vou respirar, vou tomar 4 litros de água. Isso é bom? Isso é ótimo. Quando que isso é ego? Quando eu começo a observar que outros não fazem e começo a me sentir melhor que o outro porque eu faço e o outro não. Ou começo a criticar o outro porque o outro não faz. Então, esse é o ego ruim. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou inserindo o ego, eu estou caindo na armadilha do ego. A hora que eu caio na armadilha do ego, eu não sou mais humilde. Ponto. Acabou. Então, outra coisa que as pessoas fazem muito, humildade, ajudar o próximo. Vou lá ajudar o próximo, tal, não sei o quê. Se eu fotografo, se eu falo, se eu digo, se eu faço propaganda e etc, 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 eu já não sou mais humilde. Então, não tem mais humildade nisso. É o meu ego que está comandando. Então, essas coisas, elas começam a transcender entre elas. É possível eu ser pobre e estar na armadilha do ego? Fácil, simples. Né? Tenho lá, não tenho onde cair morto e digo, não, porque vida boa é a minha, aqui da roça, bababá, porque esse pessoal que anda de carro, que usa telefone, pronto, acabou. Eu sou pobre, mas não sou humilde. Né? Então, são coisas completamente diferentes. Né? Eu posso ser rico e ser simples? Porra, lógico que eu posso. Eu tenho um monte de recursos, não me faltam recursos, então lógico que pobre eu não sou. E aí, para fechar esse pacote, Maurício, e aí você vai dar show no próximo almoço de domingo aí conversando com todo mundo, para a gente fechar esse pacote, existe a questão do posicionamento, de você pensar e falar, peraí, mas como é que eu me posiciono diante de tudo isso aqui? Como é que eu olho para eu não criar essas variações? Né? Como é que eu vou me identificar nesse processo aqui? É tranquilo. Segue aquela regrinha básica, né? Fica na sua, constrói as suas coisas, ajuda o outro, respira, não imponha nada para ninguém. Né? Adote um comportamento sempre de inclusão, sempre de trazer, sempre de montar, sempre de trazer para dentro as pessoas, trazer para a realidade. Ah, eu sou vegano e o outro é carnívoro, beleza, vamos comer junto, eu como minha salada, você come seu bife, tudo bem, e tá tudo igual, e tá tudo feliz, né? Ah, eu tenho uma opção de política de um lado, o outro tem opção do outro, vamos junto. Né? Lógico que a pessoa está te apurrinhando, está te enchendo a paciência, simplesmente corta. Lembra? Tem uma das questões básicas aqui que a gente fala do comportamento, que o ambiente é definido pelo interesse. Se aquilo não está te fazendo bem, reduz, diminui, fica mais simples, fica mais fácil. Então, ó, só relembrando, o que é então pensar nessa cadeia aqui, né? Pobreza, humildade, simplicidade. Pobreza quando eu não tenho recurso, humildade quando eu não tenho ego e simplicidade é quando eu não tenho supérfluos. Ficou claro, Mauricião? Ó, beleza, seu almoço de domingo está garantido agora. Depois manda um e-mail de novo aqui para edson@inteligenciacomportamental.com me contando se ficou legal ou não, se o papo de domingo ficou. Ah, não ficou legal? Faz o seguinte. Ah, Maurício, de onde você tirou isso? Acessa o canal do YouTube. Acessa lá o Comportadamente. Comportadamente. Você vai ver lá todos os vídeos. Tudo que você ouve aqui na rádio diretamente, você vai também me ver lá no YouTube, no canal Comportadamente. Então eu estou esperando você lá. Estou esperando o Maurício e estou esperando todos vocês. Porque é isso. O Cali Me Ajuda serve para isso. Para a gente contar coisas para vocês, para a gente ajudar, para a gente trazer novidade. Fazer cada vez mais
com que essa ideia da inteligência comportamental venha para dentro das nossas vidas e tudo se torne mais fácil. Então, meus queridos, um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 2 da tarde, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.